Muito bem. Então, eu queria saber como vocês estão chegando, e eu montei uma forma de saber como vocês estão chegando, que tem a ver com o tema, tá? Então, eu quero que vocês olhem aqui e me digam, né, qual meme representa vocês nesse momento, hoje. Então, a gente está falando sobre vida adulta. Espera aí que eu estou vendo que não está dando para ver tudo. E aí, eu fiz uma seleção de memes aqui, para a gente começar de uma maneira bem humorada. E aí, queria pedir que vocês colocassem no bate-papo o número do meme que vocês acham que representa vocês nesse momento. Temos vários, acho que é uma atriz ali da Globo, a Maria Zilda, tem o Chapolin. Deixa eu ver o que está aparecendo aqui no bate-papo. A Carmen, né? Dorme cansada e acorda exausta. Ai, também, gente, é verdade. O 2 também, muito legal, né? Você mesmo fala, na volta a gente compra. Tiago, 4. Gente, como tem pessoas cansadas, de fato, a gente não sou só eu, isso pelo menos me deixa numa sensação menos ruim de que eu não sou a única pessoa que está como a Merlin ali. A Cirleia e tá ali, não, né? Quer dizer, se você não fizer a comida, não come, né? Se você não descongelar a carne, fica sem comer. Muito bem, gente. Vamos lá, por que eu trouxe esses memes, né? Por que eu trouxe exatamente isso? A gente está falando de liderança e aprendizagem de adulto, né? Então, o adulto se torna, assim, nosso grande personagem, sujeito aqui dessa fala. Mas, gente, a gente às vezes para pensar o que é adulto, né? O que faz uma pessoa ser considerada adulta, né? Eu, buscando isso, encontrei esses memes e achei interessante perceber que muitas pessoas encontram no humor uma forma de aliviar as tensões e a parte pesada do ser adulto. E a gente está falando na aprendizagem para essa personagem adulto. Alguém gostaria de acrescentar algum comentário sobre como perceber o que virou adulto? Né? Quando foi que você identificou que você era adulto? Você se deu conta, agora eu virei adulto. Daniele vai falar, abre o microfone. Quando eu precisei sair de casa para trabalhar e tive que me sustentar sozinha. É engraçado, uma situação bem similar à que eu vivenciei e fico sempre nessa, né? Mas é uma situação bem interessante. Gente, aqui a Fernanda mencionando quando teve a filha, de fato, né? Quando a gente passa por uma situação de transição tão importante como essa, né? Você se dá conta do que é ser adulto. E claro que o ser adulto significa coisas diferentes para as pessoas. Mas uma delas a gente percebe em comum, que é a questão da autonomia que o adulto tem para fazer tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E a necessidade que ele sente de se autodirecionar. Tinha outros memes que eu não coloquei, que falavam da criança sempre desejando ser adulta, porque quando ela fosse adulta, ela ia poder fazer tudo. E depois a gente é adulto e percebe que não é bem assim, você não pode fazer tudo, você tem uma série de limitações financeiras, legais, físicas, que te impedem, né, de fazer todos os seus sonhos de infância. Mas uma coisa é forte aqui, que é a questão da necessidade de se autodirecionar. Uma coisa que é a grande compensação de ser adulto é o fato de que a gente quer fazer as nossas escolhas. Da necessidade de se autodirigir vai ser muito importante para a gente entender o link que nós vamos fazer aqui nessa masterclass. Então, vou projetar novamente aqui, para a gente poder avançar nessas reflexões, e vou mostrar para vocês, brevemente aqui, a foto desse homem, o Edward Lindemann. Tá? O Edward Lindemann escreveu esse livro, The Meaning of Adult Education, e em 1926, né, ele formulou as suas suposições básicas, tá? E enfatizou essa necessidade de autodireção do adulto. Então, vejam, na educação, né, isso não é uma coisa assim tão nova. Tá? Entretanto,
a gente percebe que, a despeito de já se saber, desde 1926, que o adulto precisa se autodirecionar, a gente percebe muitas pessoas adultas não sabendo se autodirecionar, ou os líderes e gestores tratando essas pessoas adultas de uma maneira infantilizadora. Tá? E o Lindemann mencionou nos seus estudos o quanto isso cria uma irritação no adulto, cria uma desconexão e cria ainda um descomprometimento com o possível aprendizado. Tá? Carmen, fique à vontade se você quiser acrescentar algum comentário sobre o Lindemann, que eu sei que é estudioso que você se aprofundou. Então, se eu estiver não falando alguma coisa aqui, fique à vontade. É muito interessante a gente lembrar, né, que o Lindemann descobriu nas suas pesquisas que, às vezes, as pessoas não aprendiam pela postura do facilitador, e a gente poderia dizer aqui, inferir a postura do líder pode ser que inviabilize a aprendizagem, porque ele não cria um ambiente adequado para isso, né? Para que a aprendizagem aconteça visando a autonomia. É bem interessante, né? Ele foca na responsabilidade de quem está conduzindo a aprendizagem, o papel de criar um ambiente que permita essa autodireção. Tá? Mais recentemente, né, eu vou mencionar essa autora aqui, a Linda Hill, tá? Traz algumas provocações muito interessantes. A gente fez até postagens no nosso blog a respeito dela, tem vídeos dela que estão no YouTube com legendas que são muitíssimo interessantes. E ela, em algum momento desse vídeo que ela ministra sobre um livro que ela deu, ela fala essa frase, né? Você já ouviu dizer que liderar significa criar uma visão e inspirar outros a executá-la? Quem estudou teorias clássicas da administração sempre encontrou essa frase, essa formulação, né? Ela era muito falada em aulas de estratégia e coisas assim. E ela diz que isso não é liderar. Essa afirmação está errada, ou pelo menos ela não serve para hoje, para os dias atuais. Né? Liderar não é criar uma visão e inspirar outros a executar. E aí, gente, então a pergunta é o que é liderar, né? E como fazer para as pessoas aprenderem as coisas que a gente deseja que elas aprendam no exercício da liderança. Tá? Tem algumas afirmações delas, da Linda Hill aqui, que eu quero destacar, porque ela e o Lindemann, com quase um século de distância um do outro, se cruzam, né, em falar da necessidade de autodireção. Então, a Linda Hill, ela afirma que a gestão, ela raramente vai acontecer sem conflito. Né? Pode entrar em conflito quem é capaz de se autodirecionar, quem é capaz de se manifestar no conflito. Quando um só manda e todos obedecem, não existe conflito. O conflito aparece exatamente quando tem diversidade de ideias. Tá? E aí ela fala de maneira bem explícita: há necessidade de diversidade e de um paciente e inclusivo processo para que as pessoas se sintam à vontade de expressar ideias, mesmo que essas ideias sejam contraditórias. Então, veja, o papel do líder, na visão dela, para gerar aprendizado na equipe, é promover a confusão, é deixar o conflito acontecer, é permitir que o contraditório apareça. Eu acho isso fantástico, isso é muito revolucionário em alguns aspectos, porque normalmente o líder, quando vira líder, a primeira experiência dele como líder, ele acha que o papel dele é manter a ordem, manter tudo calminho, tudo em ordem, tudo certinho. E a Linda Hill está dizendo que não, na verdade você precisa acolher o contraditório, o conflito, aquilo que é diferente de você, para que as pessoas possam se sentir à vontade e gerar aprendizado. E aí ela acrescenta, né, que não raro o líder não sabe exatamente a direção, ele não tem uma plena certeza de que é para lá que nós vamos. E não tem problema. Né? A inovação, ela acontece, a aprendizagem, né, a mudança acontece nesse tipo de cenário. Tá? Então, apresentado isso, pergunto para vocês, como é para vocês pensar nisso, né, na sua própria equipe, num ambiente que seja contraditório e de conflito, como é que isso fica para vocês? Acho que difícil. Oh, desculpa. Fernanda, por favor.
acho que é difícil tirar o viés pessoal, né? Daquilo que a gente, da nossa, entre aspas, opinião pessoal, né? De lidar com a divergência, mas entender que aquilo dali vai ser rico para o ambiente. Às vezes a gente não... Estou comentando isso porque às vezes eu já me peguei assim, começando a ficar irritada com uma determinada situação e eu parei, pensei, e na mesma hora, e assim, desliguei o botão da irritação e entrei muito mais nesse modo que você falou de acolher, né? Até para não ficar como uma pessoa intransigente, que de fato, na mesma hora eu iria acabar vetando a pessoa, ela não ia se expressar da forma como ela, né? Como ela realmente estava começando a se expressar, sabe? Às vezes só a cara que a gente faz intimida. Exatamente. Nossa, Fernanda, me identifico muito com esse seu comentário. E acho, assim, de fato, que esse é um grande desafio na hora que a gente precisa acolher, né, a diversidade, o diferente, para poder gerar uma coisa nova. Porque, veja, se você busca na equipe, né, o aprendizado e a transformação das ideias que estão ali, não adianta você já chegar com todas as ideias prontas e achar que aquilo ali tá pronto. Olha, eu já resolvi, eu já decidi, eu já pensei, eu já ponderei, então agora façam. Então, o que o gestor sente? Que a equipe não se compromete, que não está muito afim, que, enfim, a equipe não tem adesão a essas coisas. Tá? Então, gente, essa provocação da Linda Hill está aqui para nos fazer refletir. Mas alguém quer compartilhar alguma ideia, assim como a Fernanda? Oi, Fabrícia. Tudo bom, Oi, Maria, Carmen. querida? Oi, Maria, Bem-vinda, tudo bem, querida? querida? Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Assim, é difícil, né? Porque se a gente está acostumado, tem aquela outra visão de estar no comando e pedir que os outros obedeçam, é difícil. Você tem que abrir mão mesmo, deixar que a outra pessoa fale, que a outra pessoa também exponha. E, acima de tudo, é assim, aceitar a opinião do outro e ver que, de repente, o outro tem visões, tem ideias melhores que a sua, né, para complementar lá o seu trabalho, o seu projeto. Mas o inverso também é difícil, que quando você quer dar a sua opinião, quando você está falando, quando você quer expor também, e outra pessoa vem e não deixa você fazer aquilo, né? Corta. Como é frustrante. A coisa. Então, assim, é bem frustrante. Então, é bem frustrante. Eu já passei, assim, por essas duas situações. Então, eu tenho, assim, trabalhado bastante comigo para aceitar também a opinião dos outros, porque, de repente, a gente é ser humano, de repente a gente não quer também, a gente quer aquilo que a gente acha que é o certo, né? Mas eu, assim, com a equipe que eu trabalho, que eu estou trabalhando, então, eu estou trabalhando bastante esse lado, vendo esse lado, deixando eles exporem as ideias, as sugestões, modifico alguma coisa que eu acho que teria. Então, quando eu estou desenvolvendo algum trabalho, eu sempre peço a opinião da equipe, né, do pessoal que trabalha comigo, e falo, gente, olha, eu tenho essa ideia, essa sugestão. Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma ideia, alguma coisa? O que a gente poderia melhorar, complementar? E sempre surge bastante ideias, então a gente vai encaixando, né? Mas o primeiro passo mesmo, eu acredito que é a gente deixar, que eu falo, é deixar o ego do lado, né? Deixar que a gente que sabe tudo, né? De você pegar o seu ego, colocar lá na caixinha e deixar que as coisas caminhem com ideias, com sugestões do outro. Mas é muito rico, é muito rico. Então, essas duas partes aí a gente vive, né, no dia a dia. Então, quando a gente também é podado, é bem complicado, porque às vezes a gente tem um ideal, a gente tem uma coisa, né, e não pode fazer aquilo, não pode desenvolver aquilo, e a pessoa, às vezes, ela impede, e ela não sabe nem por que ela está impedindo, né? Às vezes ela está impedindo uma questão de mesmo poder, por causa do poder dela, ela quer que prevaleça o poder, o ego dela, que ela que manda, que ela, então fica bem difícil também, essa relação é difícil.
Maria, é excelente você ter trazido essa fala, porque, assim, você já esteve conosco em vários momentos sobre andragogia, você já é uma andragoga experiente, né? E você tem um ponto que eu acho, assim, muito importante aqui, que é a questão do poder. A gente está falando sobre liderança e aprendizagem de adultos, e o que a Maria pontuou nos faz refletir sobre uma coisa que é uma pré-condição para acontecer a aprendizagem de adultos do jeito que o adulto aprende. É o líder abrir mão do poder no sentido egóico do poder, do só eu sei, do eu que vou impor, do eu que vou brilhar. Esse tipo de líder não promove a aprendizagem de adultos no modelo que nós estamos aqui trazendo para vocês aqui. Ele promove uma imposição de conteúdos. Você precisa saber isso, você tem que saber aquilo, você tem que saber aquilo outro. Mas esse não é o ambiente que a gente está entendendo como um ambiente salutar para que a aprendizagem de adultos aconteça de maneira salutar. Então, o primeiro aspecto aqui é que o líder andragogo, vamos dizer assim, é o líder que conhece a aprendizagem de adultos, ele não é um líder autoritário. Definitivamente o autoritarismo, aquela centralidade de poder, ela não combina. Mas não significa que ele é um líder da bagunça, ou que não tenha regras, ou que não existam limites, de modo algum. Tá? Vamos ver uma outra ferramenta que a gente está trazendo aqui da aprendizagem de adultos, que mostra exatamente como conseguir esse equilíbrio, né, entre a liberdade para as pessoas falarem e a necessidade de limites. Estou falando, gente, de uma ferramenta que é o contrato de aprendizagem. Tá? Esse senhor aqui, Malcolm Knowles, formulou os princípios da andragogia, né? A andragogia, assim, de maneira bem resumida, né? Ela é a arte e a ciência de orientar adultos a aprender. O Malcolm Knowles, ele cria esse conceito, tá? E esses princípios da andragogia, nós não vamos nos aprofundar neles aqui, eles são objeto de um outro curso nosso, de uma matéria mais aprofundada, mas eu quero puxar uma coisa que está muito ligada aos princípios da andragogia que ele trouxe aqui, que é a ideia de contrato. Ou seja, como que eu vou fazer o equilíbrio, né, da minha equipe, daquilo que eu desejo que a equipe faça e daquilo que eu sei que a equipe precisa também dizer, pontuar e falar. Tá? Então, ele essa ferramenta aqui que eu vou destacar para vocês. Isso é algo, né, Carmen, que eu e você falamos tanto que eu acho que a gente uma hora vai criar calos, né, de tanto falar do contrato, mas é das ferramentas, gente, mais valiosas que a gente tem para dividir com vocês. Mas, assim, ela precisa ser colocada em prática, você tem que experimentar, e a gente vai falar bastante dela hoje. Aqui, eu estou colocando de maneira bem resumida as etapas para o contrato de equipe, né? Esse contrato aqui é um momento onde o gestor vai sentar com a equipe, e ele pode fazer esse momento com um por um, ou com todos, tá? É possível fazer essas duas coisas. E aqui já é uma ferramenta que a gente está deixando nessa Masterclass como uma recomendação de uso. E aí, nesse momento, ele vai promover a inclusão das pessoas. Tá? Veja, isso pode ser quando você está chegando numa equipe, pode ser quando novas pessoas chegam na equipe, né? Ou pode ser amanhã, você pode sentar amanhã e fazer esse momento com a sua equipe. Você quer contratar a relação com o pessoal da equipe. Tá? Então, no primeiro momento, é necessário dar atenção para a etapa da inclusão. Quer me ajudar aqui nessa etapa, Carmen, da inclusão? O que é importante nesse momento para uma equipe? A inclusão, vários autores que trabalham com comportamento humano, eles definem como sendo atender à necessidade que o outro tem de ser visto, ser olhado, de que ele precisa de ter a ideia de que ele é dessa turma. Porque enquanto ele não souber que ele é dessa turma, que ele é aceito e ele também aceita aquele grupo ali, ele não vai ter não vai estabelecer uma relação de confiança. E a relação de confiança é um dos mais fundamentais fatores para facilitar a vivência do grupo no seu andamento. Enquanto ele não resolver essa questão, será que eu vou gostar dessa turma e será que eles vão gostar de mim? Ele não vai entrar nas outras fases do grupo.
Então, o gestor precisa conhecer a teoria sobre a inclusão, a necessidade humana de ser visto e aceito e também de aceitar. Vejam, essa etapa, né, da inclusão é fundamental de ser conduzida, por exemplo, quando entra uma pessoa nova na equipe. Né? Muitas vezes a pessoa entra nova na equipe, você já sai dizendo para você vai sentar aqui, o horário é esse, as suas tarefas são essas, mas ele próprio, no máximo, foi apresentado rapidamente, assim, passando nas mesas. Né? E essa etapa da inclusão se tornou mais difícil ainda com o home office. Ela torna-se necessária ser feito com mais carinho, mais cuidado, dar mais atenção e humanização a essa inclusão, porque as pessoas estão na situação que nós estamos hoje, cada um na sua casa, o espaço do trabalho invadiu o espaço da casa, né, o espaço da família, o espaço da vivência privada. Então, é uma fase muito importante de se dar atenção antes de passar para a segunda, né, que é fases mais ricas para o contrato, que é quando você pergunta as expectativas, né, das pessoas. E aqui, gente, é algo bem interessante da gente parar para pensar, porque muitas vezes os gestores nunca perguntaram para as pessoas da equipe o que elas esperam dali, daquele trabalho, daquele emprego, deles. O que você espera de mim como teu gestor? Essas perguntas são mágicas, elas mudam uma relação, elas mudam o afeto que uma pessoa vai ter pelo trabalho ou não. Então, assim, são perguntas simples, corajosas, é lógico, porque tem gestor que não quer nem ouvir. Mas se você se dispôs a fazer um contrato de equipe, pergunta o que você espera daqui. E também fale, olha, eu espero de você X, Y, Z, etc, etc. É um momento muito, muito rico para esse acontecimento. E depois disso feito, pode ser feito o contrato. Tá? Eu coloquei aqui, gente, eu acho que não vou me detalhar nisso, mas eu coloquei aqui alguns exemplos, tá, de tópicos, de coisas que podem incluir, né, que podem estar presentes nesse contrato da equipe. Tá? Vejam, são muitas as coisas, eu coloquei alguns exemplos, e essa conversa, ela é uma conversa bem interessante para se prevenir conflitos. Então, tá ali, a anuência, as regras da empresa, né, falar sobre remuneração e promoção, já deixar a pessoa entendendo quais são as possibilidades que existem em relação a isso. As metas de grupo e as metas individuais podem ser combinadas ali. Né? Também pode ser combinada de que forma a pessoa pode pedir ajuda, quando ela não souber o que fazer, como é que ela pode fazer? Né? Porque muitos membros de equipe, às vezes, acreditam que eles não podem fazer perguntas, que eles estão lá porque eles precisam saber, e que se eles perguntarem, eles vão estar mostrando que eles são frágeis. Então, no momento do contrato, você pode esclarecer um espaço para isso. Pode ser também de falar sobre horários, né, sobre coisas mais básicas, né, de organização mesmo. Né? Então, essas são algumas sugestões, não é uma lista fechada, mas são alguns exemplos de tópicos de contrato para a equipe. Ok até aqui, gente? Alguém já fez contrato com a equipe alguma vez na vida? Que possa contar uma experiência, já vivenciou isso? Oi, Fabrícia. Oi, Ana Cláudia. Tudo bem? Ana Cláudia, tudo bom? Tudo bem, bom querida. te rever. Fabrícia não deve nem lembrar mais de mim, ela só esteve na minha formatura, né, Carmen? Ela é de Foi lá no Furnas, Rio? de Furnas. No Rio. Que Amigona legal, lá, Ana nossa. Cláudia. Tudo bem, que bom. Seja bem-vinda, querida. Não lembrava mesmo, não. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Eu já fiz o contrato algumas vezes, sempre que eu começo um workshop, algum trabalho, eu sempre faço o contrato para deixar tudo bem claro. E eu busco também fazer sempre quando eu tenho, assim, um grupo novo na equipe, né, normalmente terceiros, né, porque eu trabalho numa empresa pública. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, é possível? Lógico, por favor. Você comentou aí agora no final da sua fala sobre uma pergunta corajosa, até de perguntar para o colaborador o que ele espera de você enquanto gerente.
essa pergunta, eu não sei se eu perdi um pouco do princípio da sua explicação, mas essa pergunta você colocou como um exemplo para fazer no momento do contrato ou no momento mais íntimo, num one-on-one com o colaborador? Veja, eu vou te contar como é que eu fiz e qual foi a minha experiência com essas perguntas na vida real como gestora, tá? Eu fui gestora nos Jogos Olímpicos e eu era responsável pela Marina da Glória. Eu tinha 60 funcionários em 3 turnos. E foi uma loucura, né? Mas eu fiz essa pergunta com os 60, um a um, né? Levou um tempão, levou quase 2 semanas para fazer isso, e fiz em cada turno, uma rodada com os turnos. Por quê? Nós estávamos num momento muito crítico. Eu tinha chegado ali, aquela equipe já existia, eu era a pessoa que ia cuidar da questão dos Jogos Olímpicos, e existia muito ruído, muito burburinho, muita dúvida, o que vai acontecer? Porque, afinal, os Jogos Olímpicos era uma coisa totalmente desconhecida para todos. E aí eu ouvi das pessoas, dona Fabrício, que eram funcionários de restaurante. Então, eles tinham uma questão muito fofinha, de respeito, de carinho, de cuidado, de se ver como uma família, né? E aí eles falavam, dona Fabrício, o que eu mais quero aqui é manter meu emprego. Quando acabar os Jogos Olímpicos, eu vou ter emprego? Então, você vê, é uma coisa que eu poderia ter deixado virar um zum geral, uma confusão, né? Vai acabar os Jogos, ela vai mandar todo mundo embora e tal. Mas como eu lidei desse jeito, eu consegui trazer, assim, aquele povo do, olha, se a gente fizer uma entrega legal, né, a gente tem essa possibilidade de manter o emprego. E eles todos se mantiveram lá. Então, um exemplo, assim, agora, é fácil falar, mas, assim, na hora de fazer, a gente, imensamente, você falar com 8 pessoas num dia, o gestor, ele sai acabado. Mas os frutos disso são muito maiores, muito mais duradouros. Uma equipe, assim, a gente tem contato até hoje junto com essa equipe. Então, estou te contando, Ana Cláudia, assim, como eu fiz e como funcionou, né? Perguntei dessas expectativas e aí apresentei para eles as regras que tinham que fazer parte do nosso contrato, mas eu sabia o que eles esperavam. Claro, não foi só isso que eu ouvi, mas, enfim, vocês podem aplicar, né, nas situações de vocês, porque é um momento que você dá a voz à pessoa. E o adulto, ele precisa dessa voz. Sim, eu costumo, entendi, o que eu tenho adotado atualmente lá com a equipe é fazer o one-on-one, né? Então, eu marco uma periodicidade mensal, separo um horário na minha agenda, porque realmente o home office está muito corrido, né? São muitas reuniões, e reuniões de trabalho sempre. Sim. Então, eu reservo 1 horinha por mês com cada um. Eu estou com uma equipe grande também agora. Eu tenho que ficar mais de uma semana, né? Para conseguir falar com todo mundo. Mas assim tem sido muito rico. Aí eu faço perguntas desse tipo, pergunto também assim, se eles estivessem no meu lugar, o que eles fariam? Ah, muito boa essa, né? É verdade. Que assim, eles fariam diferente do que eu estou fazendo, ou fariam algo que eu não estou fazendo, né? E é muito adulta essa pergunta, né? Porque você faz ele pensar como você e ele se colocar no seu lugar. Tem sido muito, muito rico mesmo. E aí eu coloco e compartilho com eles no OneDrive uma planilha com planos de ação. Eu tenho feito isso desde o início do ano, e ali, as dicas que eles me dão para eu implementar de melhoria no departamento, eu boto como plano de ação e eu fico trabalhando em cima daquelas coisas, para nosso próximo encontro a gente fazer aquele acompanhamento. O acompanhamento. Que legal, Ana Cláudia, que legal. Tem sido bem legal. Quando eu já coloco lá na agenda one-on-one, tá todo mundo gostando muito, o pessoal aceita logo, vejo nas brechinhas. Legal, obrigada aí pela dica. Tudo bem. Bom, Fabrícia. Françoise, por favor, fale, querida, desculpa. Até aproveitando um pouco da fala da Ana, né, assim, como as pessoas estão carentes, né, na verdade acho que já era uma necessidade, mas com a pandemia e tudo no trancado e tudo muito incerto, com medo, enfim, como essa parte da integração, de você conversar com as pessoas, de você falar que elas são importantes, que elas fazem, né, assim, fazer elas se sentirem parte da equipe, como faz diferença. Eu acho até que é um diferencial para fidelizar
o profissional junto com a gente, né? Eu acho que faz parte da retenção, inclusive, de funcionários, quando essa parte da integração ela é bem feita, ela é dada uma atenção especial, porque as pessoas querem saber que elas são importantes, que elas fazem diferença ali na equipe, né? E ainda mais depois da pandemia, que acho que ficou muito frio, né? Algumas relações com online ficaram mais frias. Sim, elas, querendo ou não, se tornaram mais distantes, e, de fato, o nosso papel como gestores é manter o laço, né, do modo como a gente tem recurso de manter, né? Porque nós estamos vivendo tempos muito turbulentos e eles geram por si só ansiedade nas pessoas, né? O sentimento que a gente mais tem percebido quando, assim, entra em contato com os grupos, que as pessoas falam, é o sentimento do medo, né? O sentimento do medo se tornou um sentimento generalizado, porque ele é a base da ansiedade. A crise de ansiedade, o que ela tem por trás é o medo. E a ansiedade, nós somos a geração mais ansiosa, né, que se viu nos últimos séculos. E acaba sendo, sim, nosso papel como gestores acolher isso, né? E isso faz diferença para as pessoas. Bom, alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Fernanda disse que já fez duas reuniões de... Sim, aqui no bate-papo. Que legal, já fiz reuniões de contratação com a equipe. Uhum. E eu vejo assim, sabe, que às vezes existe a necessidade da gente fazer contrato quando a gente sente que vai começar um novo projeto, vai começar uma nova fase dentro do setor, né? Às vezes, quando a gente percebe, às vezes, algumas carinhas de desânimo, sentar, e aí, pessoal, como é que é? Vamos conversar um pouquinho, como é que está sendo a experiência de vocês aqui, para que a gente possa não fazer só uma sessão de contrato e depois termina, como se a relação tivesse terminado. Ela vai o contrato vai sempre se renovando, né? E precisa de um acompanhamento, né? Eu coloquei aqui, vou compartilhar de novo aqui para mostrar para vocês. Fabrício, Oi, Maria. essa, assim, uma colocação, né? E com isso, com esse contrato, essa interação, a gente também, o chefe lá, o gestor, né? Ele também deixa de se sentir sozinho, porque tem momentos que a gente se sente sozinho, né? Sim. Com todo aquele trabalho para fazer, para desenvolver, e de repente você acaba se sentindo sozinho. Então, quando a gente começa dar essa voz também, agir dessa maneira, pensar assim, deslancha muito mais e a gente tem vamos por assim, que a gente também fica muito mais feliz, né? Pelo menos eu fico muito mais... O resultado, a gente fica com mais garra, né? Você tem toda a razão. Você consegue a cooperação das pessoas, né? Porque você não se torna, como gestor, o único responsável pelo que está acontecendo. Você, ao fazer o contrato, você divide essa responsabilidade com as outras pessoas envolvidas, né? E aí a sensação de solidão diminui, com toda certeza. Então, no fundo, as técnicas de aprendizagem de adultos para a liderança, elas podem aliviar um pouco o papel do líder, elas podem torná-lo mais fácil. Eu, assim, estou me identificando muito com o que vocês estão falando. Esse ano eu ganhei o papel de liderança no ano passado, na pandemia. Fui uma das pessoas que entrou aí para a estatística, que várias pessoas se tornaram líderes na pandemia, muito para tentar aliviar o sufoco, né, de como lidar com esse cenário de todo mundo remoto. Eu trabalho com e-commerce, ou seja, é uma área que enlouqueceu depois que a pandemia começou. E uma coisa que eu percebi foi que eu vivia a síndrome do líder-herói. E aí, acho que tem muito a ver uma coisa de perfil de gerações, sabe? Eu vou fazer 40 anos agora em outubro. E meu grupo de liderados tem uma média de 23 anos. E isso a cultura que a minha geração vivenciou no mercado de trabalho, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é uma coisa que não se aplica a eles, e não é por impertinência, é porque realmente as coisas mudaram, sabe? Assim, quem não virar esse botão para lidar com a galera mais nova, não lida, assim, real. Não lida.
E uma coisa que aconteceu recentemente, aí muito pegando o gancho da Maria, sobre dividir responsabilidades, a gente criou um projeto dentro do grupo, né? A gente dividiu o grupo em vários pequenos grupos, e a gente disse que assim, o projeto era dos analistas, né? Não eram nossos de liderança, né? Assim, tinha um mentor, são 3 pessoas atualmente na liderança do meu time, eu e mais 2. E nós 3 ficamos como mentor do projeto, mas o projeto era dos analistas, e a intenção era justamente deixarem eles colocarem as regras, deixarem eles tocar a coisa, e a gente só ia ali para ir aparando as arestas e eles irem tocando. O projeto do meu time não andou. Patinou, foi para vários lados, assim, e aconteceu exatamente isso. Você entrar na reunião, as carinhas estarem lá desanimadas. E eu cheguei um dia, assim, e foi um momento que eu recontratei, né? Que eu, assim, Sim, fiz um contrato novo no meio do caminho, porque estava muito ruim, estava chato, sabe? Assim, sim. aí eu falei, gente, vamos bater um papo aqui. Até eu brinco, eu tô tirando o crachá. Ó, de verdade, não tá bom. Eu não sei o que a gente pode fazer, mas assim, o meu sentimento no momento, e eu acho que muita gente do grupo está compartilhando isso, é que assim, a gente está patinando, a gente está sem rumo, a gente está caindo em vários ciclos aqui e a gente não avança com o projeto. Queria escutar vocês, queria saber como é que vocês estão vendo isso, que sugestões vocês têm para a gente tomar em uma nova direção. Enfim, foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor, assim. Que O projeto legal. recomeçou com outro ânimo, com todo mundo já sabendo, assim, uma das coisas que a gente fez, vamos colocar uns rituais, vamos colocar ali um plano de ação, a gente alinha na segunda o que vai ser feito naquela semana, na sexta-feira a gente faz a entrega, na segunda-feira todo mundo vai sair com seu papel estipulado. Tá bacana, assim? Fica bom para todo mundo? E assim, e aí eles colocaram mesmo outros rituais, outros pontos, né? Foi uma coisa construída em Que conjunto, que foi uma legal. coisa que eu também aprendi que é necessário acontecer, que por mais outro aprendizado que eu aprendi da pior forma, na dor, né? Foi que por mais que seja boa intenção, trouxe um projeto para vocês, façam isso, isso, assado, isso, assim. Todo mundo me olhou assim, pô, tô frustrada. E eu falei, como assim frustrado? Tipo, seus ingratos, né? Dá aquela frustração na gente também. Como assim? Eu trouxe um troço Sim, incrível para vocês. Não, a gente não participou da construção disso. sim. É Cara, incrível. Nossa, é impressionante como as pessoas precisam. É a questão da inclusão, né, que a Carmen mencionou, e ela tem todo esse encadeamento. e quanto isso tira da gente liderança, mais uma responsabilidade, mais um peso, na verdade, porque chega uma hora que são tantos pratinhos para equilibrar, Sim, e que a gente, assim, por mais que a gente ache que esteja delegando, não, cara, usa mais o time. Foi o que eu aprendi, assim, eu aprendi tanta coisa esse ano passado, que Que foram 2 legal, anos que Fernanda. eu aprendi 10, sabe? E mas a que gente legal, porque você está Experiência trazendo legal. exatamente, Fernanda, assim, um ponto que eu acho muito legal, que é para aliviar a gente, né? Essas técnicas de integrar o grupo como adultos, elas podem ser difíceis no primeiro momento, como você mencionou, de se colocar em prática, mas elas trazem mais alívio para a gente. A ideia delas é nos deixar mais liberados em termos de responsabilidade e poder. Tá? Você falou, Fernanda, um negócio exatamente assim, que tem a ver com o que eu vou mostrar aqui, tá? Só para reforçar, mas assim, você já até mencionou, que é se não funcionar, né, se descumprirem, né? Ó, botei uma foto de uma moça cheia de paciência aqui, com a mãozinha junta, assim, né? Queria ser essa pessoa super calma. Gente, isso vai acontecer, certamente vai acontecer. Assim, não existe contrato que seja 100% cumprido na integralidade, com todo mundo feliz. Esteja preparado para recontratar, para chamar as pessoas. Isso é parte natural do processo. Tá? E isso é saudável, isso é bom. Né? Quando está todo mundo só cumprindo o contrato para não ter que discutir e não ter que falar, é igual aquelas relações que já estão podres por dentro e as pessoas não querem nem fazer DR. Tá? Bom, eu trouxe para vocês, a partir daqui, um aprofundamento nas técnicas de aprendizagem de adultos, tá? Para uma situação específica de você precisar que alguém da tua equipe aprenda um conteúdo novo. Tá? Eu quero ter um pouquinho essa realidade. Né? Você tem lá o pessoal da sua equipe e quer que eles aprendam, quer que eles se desenvolvam. Vejo, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu parar um pouquinho o compartilhamento, então. A gente tem, quando tem essa necessidade de ensinar a equipe, ou de que a equipe aprenda, mais até do que você ensinar, você quer que a equipe aprenda, que ela busque conhecimento, a gente precisa reconciliar duas coisas, que é essa realidade externa, né,
das exigências da empresa, das suas exigências, das exigências do mundo, que querem que aquela pessoa aprenda aquilo, porque ela agora tem que aprender aquilo, com a realidade interna da pessoa, do mundo, de motivações dela. Então, reconciliar essas duas realidades e a pessoa conseguir aprender, tá? Eu trouxe um aprofundamento da ferramenta de contrato de aprendizagem, tá? Que está nesse livro aqui. As meninas que fizeram o curso com a gente conhecem bem esse livro, né? Aprendizagem de Resultados, página 295. Tá? Esse livro é, vamos dizer assim, uma espécie de bíblia da andragogia. Tá? E eu estou trazendo para vocês um pouquinho desse aprofundamento, porque ele faz um contrato de aprendizagem mais detalhado, para ser feito 1 a 1 na equipe, onde você traz, né, a pessoa para junto de você no processo de aprendizagem. E ele está detalhado aqui. Tá? Aqui no livro foram colocadas 8 etapas. Tá? Então, eu vou falar com vocês essas etapas e a gente vai juntos aqui trocando sobre isso. A primeira etapa é diagnosticar as necessidades de aprendizagem. Então, você precisa que a pessoa da equipe aprenda, mas ela tem que fazer um autodiagnóstico. Eu preciso de aprender isso? Por que eu preciso? O que, de fato, eu preciso aprender desse novo assunto que você está me trazendo? Então, isso pode ser feito de diversas formas, mas uma conversa franca é bem importante. Pode partir de uma avaliação feita de desempenho, tá? Mas essa necessidade de aprendizagem é o primeiro passo. Essa fase, ela se liga ao princípio 1 da andragogia, né, a necessidade do aprendiz. Ou seja, o aprendiz ele só aprende quando ele percebe por ele mesmo qual a motivação interna dele para aprender aquilo. Muito bem. Depois, tornar específicos os objetivos de aprendizagem. Você veja que a palavra especificar aparece 3 vezes aqui nessas fases. Por quê? A tendência dos contratos, gente, é serem soltos, é serem mais assim, sabe, uma coisa meio... vamos dizer, tá? A proposta que eu encontrei aqui do Malcolm Knowles e do Richard Swanson, desse livro, é especificar o que é para aprender. Tá? Depois de especificar o objetivo, definir com a pessoa quais recursos e estratégias de aprendizagem fazem mais sentido para ela. A gente vai falar no final dessa masterclass, brevemente, sobre os estilos de aprendizagem. Pode ser que o seu funcionário aprenda de um jeito diferente do seu. Ele precisa ter claro qual é a abordagem que ele vai dar para aquele aprendizado. E aqui, gente, entram as formas de trilhas de aprendizagem, de microlearning e outras estratégias mais modernas que envolvem a pessoa escolher o que ela vai aprender no tempo dela. Tá? Então, isso é muito importante para o adulto se beneficiar desse tipo de liberdade de aprender. Por fim, especificar as evidências das realizações, quer dizer, como é que nós vamos saber, né, assim, quais são as coisas que a pessoa vai trazer para essa conversa, em qual prazo, mostrando que ele aprendeu. Tá? Pode ser um novo comportamento, pode ser uma nova habilidade, pode ser uma série de conhecimentos, pode ser um novo valor adquirido, né? Como é que eu vou trazer essa evidência? As 4 últimas fases estão aqui. Especificar como as provas vão ser validadas. Beleza, a pessoa trouxe lá aquele conhecimento. A ideia aqui é estabelecer um indicador. Quanto eu sabia antes, quanto eu sei agora. Quanto eu conseguia fazer antes, quanto eu consigo fazer agora. Para a gente ter uma medição mais honesta do processo. Tá? Por fim, gente, é sugerido aqui que o aprendiz, né, que a pessoa da equipe, ela não tenha trocas apenas com você ou com os professores do conteúdo que ele vai aprender, mas que ele tenha o hábito de fazer de alguém, de algum colega, de alguma outra pessoa, um mentor, né, que olhe para essa trilha de aprendizagem que ele montou e dê a opinião, né, sobretudo quando se trata de aprendizagem de habilidades. Esse contrato de desenvolvimento de aprendizagem aqui pode ser muito útil para treinar novos gestores, por exemplo. Tá? E, por fim, executar o contrato e avaliar a sua aprendizagem. Eu coloquei aqui um modelinho desse contrato, tá? Num formatinho simplificado de tabela aqui. Agora eu vi que eu deixei o contrato aqui, não escrevi. Tá? Seria algo simples assim, porém bastante detalhado, dependendo de cada pessoa e de cada caso. Tá? Então, vejam, é um detalhamento do contrato de aprendizagem para ser usado em cada caso individual.
O que vocês acham? Já tinham tido contato com essa ferramenta? Já viram algo similar? Mais Então, próximo que eu vi disso, que assim que eu já usei disso, tá dentro do PDI, né, do Plano de Desenvolvimento Individual de cada analista, mas a gente não tinha tanto no detalhe assim como tinha, por exemplo, aprender Google Analytics. Aí como que ele vai fazer isso? Vai tirar a certificação que o próprio Google oferece e o próprio curso dá o link para a pessoa fazer o curso gratuitamente. Aí a gente botava um deadline para a pessoa concluir aquela etapa daquele curso, mas não tinha de uma forma tão detalhada, né, assim, o como. Sabe? De acordo aqui com esse contrato, acrescentaria o seguinte: como é que você vai evidenciar para mim que esse teu aprendizado de Google Analytics agregou valor ao trabalho que você entrega? É um passo a mais. Entendi. Só que isso não é para você ficar quebrando a cabeça. Você joga para a pessoa e você vai conversar com ela. Ela vai tomar conta do processo de aprendizagem dela. Um exemplo é a aprendizagem de idiomas. Eu tirei o certificado na escola do PTO. Beleza, você sabe falar? Se eu começar a falar contigo, tu responde? Escreve um e-mail em menos de meia hora. Então, assim, são coisas que a gente pode criar medições, né, do processo. Eu achei muitíssimo interessante. Claro que no texto completo aqui do livro, né, quem fez o curso com a gente já recebeu o link do livro completo. No texto completo tem detalhamentos muito legais para quem quiser aplicar essa ferramenta. Tá? E, lógico, você também pode adaptar essa ferramenta usando menos etapas, se você achar interessante. O que eu acho que ela traz de mais rico é que a gente tem que combinar com o outro o aprendizado e ser específico. Né? Como que eu vou saber que esse aprendizado se completou e que ele trouxe valor para a equipe, para nós, para as metas e objetivos que a gente tem que traçar aqui? Ok, gente? Muito bem. A última ferramenta que eu vou mostrar para vocês, eu só vou mencionar, né, porque já são 20 horas, eu só vou mencioná-la, que elas se referem ao gestor conhecer o estilo de aprendizagem da pessoa da equipe. Tá? Isso faz toda a diferença da face da Terra. Conhecer os estilos de aprendizagem e conhecer qual o estilo de cada um da equipe. Tá? Então, um outro autor que eu vou deixar assim rapidamente mencionado para vocês, tá? Acho que está a carinha dele aqui, não está. É o David Kolbe, tá? Ele identificou que as pessoas aprendem de 4 jeitos diferentes, tá? E deu os nomes para os estilos: convergente, divergente, assimilador e acomodador. Então, o gestor que sabe o jeitão da equipe dele de aprender se economiza 1000 vezes na hora de indicar ações de aprendizagem, ou ele próprio, quando precisa explicar alguma coisa para aquela pessoa da equipe. Tá? Eu não vou me aprofundar aqui, de fato, por uma questão de tempo, mas eu queria mencionar que essa ferramenta, ela é importante porque o gestor, ele tem um papel de educador, né? E quando ele consegue respeitar o jeito do outro aprender, ele pode ter um ganho muito grande, né, na sua forma de gestão. Tá? O David Kolbe criou um inventário onde você preenche algumas respostas e você identifica qual é o seu estilo de aprendizagem. Ok, gente, estamos chegando ao fim e a gente aqui percorreu de uma maneira assim, bastante rápida, né, algumas coisas que a gente considera importantes nesse link, né, de liderança e aprendizagem de adultos. Depois dessa aula, dessa masterclass, eu percebo que dava para fazer um curso só disso, né? Tinha que montar uma coisa mais específica de aprofundamento só disso. Mas esses são alguns pontos que me chamaram a atenção, né, quando esse tema veio à tona. Como é que está para vocês? Como é que foi para vocês tomarem conhecimento, né, ainda que rapidamente, desses tópicos aqui hoje? Acho que essa questão, assim, eu estou com algumas coisas em mente para já incluir no PDI, assim, acho que vai ser uma forma de... E, de novo, é o que você falou uma coisa importante, deixar a pessoa trazer, né? Não a gente falar. Então, isso aí Quando já ela para mim... traz, a gente tem mais chance dela fazer. Eu tenho uma Você acha... pergunta. Claro, pode.
quando a gente, assim, eu entendo que o aprendizado ele é uma jornada bastante individual, né? Mas eu acredito também que existem certos formatos que têm, vamos dizer assim, uma aceitação, uma compreensão melhor. Meu time hoje é muito grande. Eu participo também da parte do onboarding, isso que você falou de receber acolher o funcionário, isso é fundamental, né? E a minha dúvida é assim, num time que é tão grande, assim, a minha área é uma área de entrada da empresa. A gente, de fato, um dos papéis das pessoas é aprender nessa área. Só que eu não tenho como oferecer uma jornada tão individualizada, né? A gente fez algumas coisas baseadas em tentativa e erro mesmo, de melhores formatos para fazer o onboarding, que é um aprendizado, e também o aprendizado durante o período que a pessoa fica na área, né? Mas a minha dificuldade maior é como eu consigo fazer, de repente, não sei, como que eu consigo acertar mais num grupo tão grande, porque hoje a nossa forma mais usada para aprendizado é exercício, fazer as pessoas exercitarem em cima dos temas, é uma área de suporte, né? Então, assim, a gente lida com cenários de dúvidas frequentemente, e é um exercício extremamente colaborativo. Eles se ajudam entre si, os analistas, tem os analistas que conhecem um pouco mais e que ficam mentorando aí esses analistas que têm mais conhecimento. Eles já não respondem mais às demandas dos clientes, mas ensinam as pessoas do time a responderem, Legal. entende? Sim, que interessante isso. Essa ideia da mentoria é muito interessante, muito legal. Assim, e essa foi a forma que a gente encontrou de fazer isso com um time tão grande, entendeu? Porque realmente hoje é uma dificuldade, essa questão do tamanho da equipe. Eu acho que essa forma, ela tem tudo a ver, né, da mentoria que você encontrou, e ao você falar, eu, claro, não conheço toda a situação, nem o tamanho da equipe, mas me ocorreu que algumas soluções gamificadas, quando bem construídas, conseguem ajudar um pouco na construção do caminho personalizado. Então, eu encontro um cardápio de opções e eu construo meu cardápio próprio, né? Eu faço meu pedido. Dependendo do LMS, assim por diante, é possível você fazer esse tipo de implementação e a pessoa ter mais autonomia, se sentir mais ela dona do processo da aprendizagem dela. Agora, pelo menos uma conversa individual sobre o assunto, né, assim, face a face, ela ajudaria muito. Né? Sim. Sem dúvida, ajudaria muito. Mas eu pensei numa solução dessas gamificadas, onde você escolhe qual caminho você vai. Você vai chegar no mesmo lugar, mas você fez o seu, a sua trajetória, vamos dizer assim.